Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, como vocês? Vamos a um mais novo assunto da disciplina de EIS. Vamos falar sobre liderança de equipes criativas. Então, você formou a sua equipe criativa, você tirou todos os bloqueios, todos os inimigos criativos, e você, como gestor, agora precisa aprender a liderar essa equipe criativa, essa equipe diferenciada que você formou. Certo? Então vamos ver. Tem diferença em liderar uma equipe criativa e liderar uma equipe comum, normal? Assim, tem muita diferença porque o líder, né, ou o gerente, o gestor, ele precisa, vamos dizer, só dar uma adiantada, dar mais liberdade. Então tem que saber abrir mão. Vamos lá. Então, o objetivo é reconhecer os princípios da liderança de equipes criativas e as práticas gerenciais que estimulam a criatividade. Então, é incontestável a importância que o líder exerce na empresa, né? Um líder é líder, viu, gente? Não é chefe, é o líder. É bem diferente, líder de chefe. A gente vai discutir isso um pouquinho também em PRHO. Então, o que ele exerce na empresa? Ele tem que saber a sua posição, ele tem que saber o seu limite, ele tem que saber dar limite e dar liberdade. Então, ele tem que saber também estimular, motivar, mas também tem que saber agir corretamente na hora certa, quando assim for necessário chamar atenção ou alguma coisa desse tipo. Então, é bem diferente. Então, a atuação determina sobremaneira os aspectos relativos à cultura e o clima organizacional. A gente já falou sobre cultura e sobre clima organizacional. Então, o líder ele vai influenciar a própria cultura e o próprio clima organizacional da empresa. Por quê? Porque mediante a posição que ele tomar à frente daquela equipe, vai influenciar a cultura e o clima organizacional. Por exemplo, se você tiver, a gente vai falar sobre tipos de líderes, se você tiver um líder é ótimo, um líder que seja muito, vamos dizer, um líder não, um chefe que seja muito, pegue no pé demais, né? Com certeza o clima organizacional vai ser um clima pesado, os funcionários vão viver estressados, né? Aqueles funcionários você não está achando que não é a equipe que você queria formar, bom, você pode remodelar essa equipe, tá? Então vamos estudar sobre alguns princípios que devem ser considerados na liderança de grupos criativos, bem como sobre práticas gerenciais condizentes com esse tipo de trabalho. Então vamos lá. Princípios da liderança de equipes criativas. Antes de iniciarmos a apresentação dos 8 princípios da liderança de equipes criativas, cumpre-se conceituar o entendimento do autor sobre equipes criativas. Então, equipe, quando a gente já forma equipe, gente, já é uma mentalidade diferente, né? Equipe, elas são unidas. Equipe, quando chama equipe, não grupo. Grupo é uma coisa, equipe é outra. A gente já viu isso bastante, né? Então, a equipe, quando ela é formada, a equipe por si só, por levar este nome de equipe, ela é unida, ela tem sinergia, eles sabem respeitar uns aos outros, sabe também o limite de um e do outro, sabe também se portar diante das dificuldades. Então, e eles pensam em conjunto. Os grupos não. O grupo tem muita competitividade, o grupo não consegue ter sinergia, não consegue a compreensão, não consegue colaboração um do outro, é aquela competitividade o tempo inteiro. Então, o que é equipe? Um grupo de pessoas. Então, a equipe é um grupo diferenciado. Grupo de pessoas que trabalham juntas em uma função ou tarefa fora da rotina. Fora da rotina quer dizer que eles trabalham fora da empresa. Quando você é estimulado, quando é uma equipe mesmo, sim, trabalha, não tem nem horário.
Por quê? Porque justamente a ideia é essa da formação de equipe. Justamente é essa a ideia, principalmente de equipes criativas. Você, de repente, pode estar em casa de madrugada. Eu passo por isso. E a ideia vem de madrugada. As minhas ideias geralmente vêm de madrugada. Certo, gente? Então, é justamente isso. Quando ele fala tarefa, exerce sua tarefa ou função fora da rotina. Porque eu tô trabalhando de madrugada? Não. Eu, por exemplo, fico dormindo e tcharam, acordo de madrugada, dá aquela insôniazinha e vem aquela ideia. Por quê? Porque justamente a mente está descansada, está relaxada e vem a abençoada da ideia na hora que não é para vir, né? Mas pelo menos vem. Pior é não vir. Então, o objetivo do grupo é buscar soluções não previstas. Isso é muito bom, soluções não previstas, ou seja, não é aquilo que está dentro do roteirinho, não, é uma ideia, é uma coisa nova, algo criativo. Para resolver algum problema ou para obter ganhos competitivos para a empresa. Ia falar alguma coisa, esqueci agora. Me cortei para falar depois, mas a memória tá só Deus ajuda. Então vamos lá para os 8 princípios da liderança de equipes criativas. Primeiro, liderança com conhecimento e desapego. Vamos ver o que é? Inicialmente é preciso ir ao encontro àquele estereotipo de chefe, né? Se você é líder, se você é chefe, quer ser um chefe líder, então você primeiro tem que desapegar desse nome na sua mente, que você é chefe. Porque quem é realmente líder, ele chega e de imediato ele já é respeitado. E de imediato as pessoas têm nele aquela confiança e tem nele dá a ele o próprio crédito de ser líder, já sendo chefe. Mas no papel, chefe é algo que está dentro da hierarquia. Líder não precisa estar na hierarquia, tá certo? Então, eu posso ter um chefe e um líder. O líder é algo natural, né? As pessoas se espelham nele. Já o chefe não, a gente obedece porque tem juízo. Se não tiver juízo, não obedece. Então, não existe liderança se este for respeitado apenas pelo cargo, que é aquilo que eu falei. Você não respeita o líder por causa do cargo que ele tem de chefe. Não, você respeita aquele chefe que é líder por ele ser um líder, por ele ser um espelho para você, por você confiar nele, ele confiar em você e assim a troca, né? Então, pelo contrário, deve conquistar o respeito pelo trabalho, não pelo cargo. Trabalho eficiente que sua equipe realiza. Essa triste fama é resultado daqueles que buscam posto ocupado por status. Ocupado por status. Peraí, deixa eu limpar aqui que eu não gosto desse negócio borrado. Deixa eu borrar aqui até dizer chega. Cadê? Status. Então, tem gente que corre atrás para ser gerente para poder mandar, para poder se impor, para poder ter nome e status. Ah, eu sou gerente. Ah, eu sou chefe. Mas será que você é líder? Então, coisa de você conquistar o cargo é bom por causa dessa parte aqui, né? Porque, claro que um gerente ganha mais do que o funcionário, né? Administrativo, vamos lá. Mas ele também ganha status. Mas não quer dizer que ele ganha liderança. Livre, né? De maneira livre. Ele pode ganhar o cargo de chefe pela autoridade que o cargo lhe tem. E aí as pessoas podem temer ele ou tê-lo como líder, né? Tem o chefe líder também, viu, gente? Então, privilégios, né? Tem gente que gosta do status, do privilégio, e passa a defender a posição do seu feudo, ou seja, ele se sente um rei, com todas as armas possíveis, né? Aquela pessoa que chega e fala, quem manda aqui sou eu, né? Então, enfim. A gente encontra muito mais chefes do que líderes, não é verdade?
que trabalha sabe que é verdade. Então, se não existir o reconhecimento das qualidades do líder, reconhecimento das qualidades do líder, por parte dos liderados, dificilmente haverá liderança. Então, a própria equipe é que tem que reconhecer o seu chefe como líder, mas não pelo cargo que ele ocupa, mas sim pelas suas atitudes, pela sua posição como líder, tá? Então, outro fator importante é a falta de respeito pela competência do líder. E às vezes acontece justamente isso. Pelo líder, às vezes acontece de ter o chefe e ter o líder. E aí tem aqueles, vou falar a palavra correta, né? Aqueles puxa-saco, que puxa o saco do chefe pelo status que o chefe tem. Sendo que realmente quem controla tudo é o líder. E geralmente esses puxa-sacos de chefe, eles atrapalham o trabalho do líder. Porque quer competir com o líder, mas o líder tem aquela liderança natural. Não é algo nem de hierarquia, nem de autoridade e nem forçado. É da essência dessa pessoa. Então, isso anula qualquer possibilidade de um trabalho bem-sucedido. O líder não precisa aparecer para seus funcionários. Seu desapego deve ser demonstrado pela falta de vaidade. Então, vou falar agora do chefe líder. Quando o chefe líder chega, as pessoas não enxergam nele o chefe, enxergam nele líder. Aquele que leva a empresa aos caminhos almejados e não precisa de ter a vaidade de chegar assim e falar eu que mando, eu que sou o chefe, eu que, enfim, que apareço. Não. Quando ele recebe um elogio, ele diz, não, foi nossa equipe que fez. Já o chefe é, não, obrigada, obrigada. Eu me capacitei muito para isso. Enfim, tem esses dois tipos de pessoas, chefes e líderes, né? O homem tem a vaidade por si só, né? Eu digo homem referente ao ser humano, homem e mulher. Então, o homem por si só, ele tem essa necessidade de vaidade. Com o tempo, a pessoa trabalhando, o próprio eu, ele vai tirar essa vaidade, vamos dizer assim, essa necessidade do aparecer, certo? Então, é importante, se você quer um dia ser um líder, bom, primeiro trabalhe o seu eu, né? Trabalhar muito o seu autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. E leia bastante sobre livros de como ser líder, né? E aí eu indico novamente o Monge Executivo, é excelente. Se você tá nessa aula, você já tem que ter lido esse livro, pelo amor de Deus, está no final do curso. Tá, gente? O monge executivo eu acho de suma importância. O monge que vendeu sua Ferrari, deixa eu ver se eu lembro de mais aqui. Eu tô sem óculos, eu não enxergo ali. O Homem Mais Rico da Babilônia também é muito bom. Enfim, tem um monte de excelência pessoal. Ai, tem um que eu esqueci que ele é muito bom. Fugiu agora. Enfim, mas são N livros que eu já dei várias dicas a vocês. Inteligência emocional não vai te ensinar a ser líder, mas vai te ensinar a conhecer a você mesmo. E aí vai, tá? Então, um bom líder sabe estimular, sabe assumir decisões e, sobretudo, delegar, que é algo bastante difícil. Não sei se eu estou na frente do nome delegar, mas vocês podem ver no slide ou na apostila. Sobretudo, delegar de forma a gerar colaboração. Ou seja, tem gente que tem chefes que ele segura aquela tarefa e não deixa ninguém fazer, porque é justamente uma tarefa que aparece, é uma tarefa que requer, vamos dizer, confiança ou requer estar à frente. Mas o verdadeiro líder, o chefe líder, ele sabe delegar, ele sabe dividir as tarefas para que cada um faça uma parte dela. Entendeu? E ele fica somente na parte de administrar, de liderar, de organizar, de planejar, enfim, mas ele também não faz isso sozinho. Ele também delega todas essas funções do seu próprio cargo, tá? Então, um bom líder, ele não obriga, ele delega. E, gente, essa palavra é muito boa. Você delegar não é mandar. Não, delegar é bem diferente
quando você pega algo assim, que é por exemplo, uma tarefa de um chefe, uma tarefa de um líder, fazer tal tarefa, e você passa para um funcionário aquela tarefa tão, vamos dizer, significativa, aquela tarefa tão importante, quer dizer o quê? Que ele confia em você. Eu acho isso muito importante, tá? Então, o líder, antes de liderar uma equipe, tem que aprender o quê? Tem que liderar o seu eu, que é justamente o que eu falei. Se você quer um dia ser um bom líder, aprenda, primeiro se conheça e aprenda a liderar você mesmo, aprenda a você se conhecer também e tirando aquilo que não faz parte, que não é bom nem para você nem para ninguém, tá certo? Então, o verdadeiro líder, antes de liderar, tem que liderar o seu próprio eu. Leia um livro sobre liderança. Ah, eu tô querendo lembrar o nome do livro, gente. Peraí que eu vou pegar aqui. Vou pegar uma pesquinha, né? É os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu tenho aqui o pequenininho, tá? A minha edição é bem resumidinha mesmo. Mas ele é um livro maior, ele é um livro excelente, tá? É pequenininho esse aqui, ó. Vocês estão vendo o tamanhozinho do livro? Cabe na palma da mão. Então, quem tem preguiça de ler pode começar a ler um livro desse tamanho, tá vendo? É um pocket, né? E ele é excelente. O livro mesmo, tá? O pocket também é bom, mas o livro mesmo é melhor. Então vamos lá, senão eu vou ficar o tempo todo falando só no 1. Liderança mais construtiva que normativa, que é também o que eu já falei. Zelar pelo cumprimento da norma deve ser longe tarefa do líder. Isso pode ser feito por um programa de computador, ou seja, aquelas normas de praxe, tá? Então, para a liderança seja construtiva, é preciso saber trabalhar com o coração das pessoas nos objetivos. Então, o líder tem aquele objetivo para ele chegar, ele tem que cumprir as normas, sim. Tem que cumprir todas aquelas tarefas, sim. Mas o principal do líder é saber trabalhar com pessoas, ajudar não só a empresa a chegar até a sua meta, o seu objetivo, mas também que aquelas pessoas, as conquistas delas, sejam também importantes, certo? Isso é muito legal, porque quando você tem uma empresa e você vê os seus funcionários conquistarem a sua própria casa, conquistarem a comprar um carro, conquistarem a comprar uma moto, ou seja lá o que ele tem sonho em ter, você estimular que ele realize esse sonho é muito importante, porque não só o patrão, o dono, o chefe, o líder, ele vai crescer e prosperar, mas também ele está vendo seus funcionários crescerem e prosperarem, né? Isso inclui plano de carreira, isso inclui como é que está o salário de cada funcionário, isso inclui principalmente motivá-los em questão dos seus objetivos pessoais. Então, o importante é que crie um ambiente aberto, muito bom, aberto à participação, né? Você ouvir também a opinião dos seus funcionários, principalmente se for uma indústria e tiver a produção, os problemas de produção, que conhece quem está lá toda hora e todo dia trabalhando na mão na massa. Então, o chefe está lá trancado na sua sala, o chefe, e ele não tem noção. Então vem uma pessoa da produção e faz um questionamento, né? Ou o carregador que faz um questionamento sobre o carro, os carros, tal. Dê ouvidos, porque eles estão lá no dia a dia. Tá com dúvida? Tá desconfiando? Vai lá averiguar. Passa um dia lá com eles, entendeu? O chefe que delega, ele vai ter tempo para fazer isso. Né, e lá passar um dia naquele campo daquela área, daquele departamento que está com algum problema. Então, a participação com foco total nos objetivos e não nas normas, não apenas, né? Elas são necessárias, mas não podem ocupar o lugar dos objetivos. Tá? Fomentar a comunicação e a meta comum. Então, o líder deve cuidar de todos indistintamente. Saibam qual é o objetivo final da organização. Todos da organização, eles devem conhecer. Né? Isso aqui já foi falado várias e várias vezes. Então, o líder, ele tem que passar,
tá? Qual é o objetivo da empresa? Onde a empresa quer chegar? Para que todos conheçam, ainda que seja algo assim, né? Sonho meu. Mas enfim, tem que passar. E ele tem que saber passar, motivando os funcionários a também irem. E os funcionários saber que eles também vão ter vez na empresa, né? Vamos dizer assim, vão ter ouvido, vão ter voz na empresa. Vão ter ouvido, ele já tem, né? Mas ter voz, às vezes, não tem. Para isso, deve buscar promover um clima de transparência e um bom fluxo de informações. Nada daquelas conversinhas de corredor, tá? Ser aberto, o líder tem que ser aberto a ouvir, a ser questionado, a ouvir as sugestões também dos funcionários, a ouvir as reclamações também. Então, as tecnologias auxiliam nesse processo, mas lembre-se que nada substitui o quê? O olho no olho. Gente, como eu sinto falta do olho no olho, como eu sinto falta de dar aula conversando, ouvindo vocês, questionarem, conversarem, dar opinião, porque realmente nada substitui o calor humano, né? O olhar. Como eu gosto de dizer sempre, que o olhar tem a alma do homem. No olhar a gente consegue ver como é que ele tá, e aí eu mesmo gosto muito de observar. Às vezes me passo despercebida, mas eu gosto, quando eu estou mais relaxada, eu gosto de observar o olhar de cada aluno, ver como é que ele está e tal. E o líder também tem que ter essa sensibilidade, vamos dizer assim, de passar junto do funcionário, dar um bom dia. Quantas vezes eu já vi tanto chefe não dar bom dia, a gente passar assim, parece que não viu nada, que não tem ninguém nem nada ali. Depois só dá um grito chamando. Enfim, né? Dar um bom dia, passar pelos funcionários, dar bom dia. E se vê algo diferente no olhar, no jeito, até no tom de voz da devolução do bom dia, parar e conversar. O que está acontecendo, fulano? Qual é o problema? Não aconteceu alguma coisa? Menina, tu descobre coisa, viu? Então, a comunicação no olho de forma informal, tá, gente? Aberta e informal. Como realmente, como se fosse um amigo, né? Então, diferenças, eu gostei muito dessa imagem, eu botei aqui. Diferença entre chefes e líder. O chefe, ele inspira medo, você respeita porque você tem medo, obedece porque tem juízo, né? Foca no processo, então foca na tarefa mesmo, né? No dia a dia, na rotina. Tá pouco ligando se as pessoas estão bem ou não estão. O importante é que as tarefas estejam prontas. Já o líder, as pessoas respeitam, né? Ele não inspira. Então, as pessoas os respeitam não por ter medo, mas por confiar nele, vamos dizer assim. E ele não foca, o líder não foca só no processo, seja, no resultado das tarefas, ou na rotina mesmo, mas foca nas pessoas, né? Foca em ver as pessoas também crescendo junto com a empresa. Quarto, fomentar a complementaridade. Então, é verdade que somos diferentes uns dos outros, graças a Deus, né, que não somos robôs, mas é verdade que podemos nos completar, isso é muito bom, completar, e o ambiente de trabalho pode ser um local favorável para harmonizar a diversidade. Então, é bem interessante quando você for formar uma equipe, não formem equipes homogêneas. A gente vai falar isso mais para frente. Formem equipes que realmente são de personalidades diferentes, pessoas que são diferentes. Por quê? Porque na diferença entre eles é que vai completar aquilo que falta na empresa, certo? Então, uma liderança hábil é capaz de promover a complementaridade de modo a gerar altos ganhos para a equipe e, consequentemente, para a organização. Então, gente, é justamente isso. Não coloque equipes homogêneas. Eu quero todo mundo, apesar que não somos iguais, mas a gente pode encontrar pessoas que tenham personalidades parecidas, né? Então, não é legal. É bom sempre ter, por exemplo, você vai formar uma equipe de vendedores. Tem aquela que seja mais espontânea, tem aquela que seja mais conversadeira, mas tem também aquela que seja mais retraída, mais tranquila.
tem aquela que seja mais paciente, e assim vai. A liderança de pessoas coloca o líder constantemente frente a questões relacionadas a problemas de relacionamento, justamente porque ele está próximo ao funcionário, então ele conhece a intimidade, vamos dizer assim, a parte pessoal das pessoas. E também esse problema de relacionamento aqui que o autor fala é aquele problema de relacionamento justamente. Se eu formei uma equipe heterogênea, uma equipe de pessoas que são totalmente diferentes do outro, com certeza vai ter os... Né? E aí os líderes têm que saber se posicionar e mostrar que realmente precisa-se de uma equipe que seja com pessoas diferentes umas das outras, justamente para uma completar a outra. Então é preciso aprender a lidar com essas situações, gerando uma consciência de convivência, e a gente estudou muito isso em psicologia organizacional, sobre aprender a conviver com o outro, né? Eu achei bem interessante isso aqui, eu coloquei sobre o que é uma mente de gerente de RH. Eles são vigilantes, mesmo com todas as tarefas, não deixa de se preocupar com a família, nem por um segundo, né? Tá aqui a família. O exili chamado ao café. É um combustível vital para que execute com precisa as suas tarefas diárias. Gente, no meu caso é a água, tá? Eu não tomo café. Memória de elefante. Gente, eu não dou para ser então chamante de RH, não, porque eu não tenho memória. Tem uma habilidade única para memorizar o nome de cada um dos colaboradores. Isso aí eu gosto de memorizar nomes. Certo? Por quê? A pessoa, quando é chamada pelo nome, faça esse teste. Ela se sente valorizada. Ela se sente melhor. Eu fico assim da vida quando eu... Porque minha memória não é boa. Mas quando eu olho para a pessoa e... Cadê o nome da pessoa? Não lembro. Por quê? Porque eu sei da valorização que é conhecer o nome de cada um. Olha que eu não tenho pouco aluno. E se contar com os que já passaram, é uma média no ano de 200, 300 alunos. Uma média. Acho que é uns 300 mesmo. Uma média de 300 alunos. E... 200, 300. Essa faixa. E eu tento decorar o nome de todo mundo. Eu tento decorar não, eu tento aprender. Porque eu gosto de levar para a vida, né? E fora os que estudaram há 5 anos atrás. Eu gosto de lembrar também, mas às vezes a memória falha. Aqueles mais conversadores a gente não esquece, né? Mas os mais tímidos geralmente esquece. A não ser que tenha contato sempre. Estrategistas, né? Conhece técnicas infalíveis para a manutenção de um bom relacionamento funcionário, que é justamente o que a gente falou aqui. Saber lidar com as dificuldades de relacionamento dos funcionários, né? Principalmente por causa das diferenças, principalmente em equipes heterogêneas. Paciência ilimitada, consegue executar pacientemente todos os feedbacks, seja positivo ou negativo, dos colaboradores, porque ele sabe ouvir. Então, se ele sabe ouvir, com certeza ele vai ter paciência. Se ele não sabe ouvir, ele não tem paciência, ele não vai ter. A gente vai parar aqui, tá? Não vou estender mais essa aula, não. Fomentar a qualidade pela qualidade. Para fomentar a qualidade, é necessário que as pessoas façam, errem e tenham oportunidade de evoluir. Gente, errar é humano. Continuar no erro, não. Então, é importante você dar essa abertura, o líder dar essa abertura, principalmente na época de treinamento, do funcionário errar. É normal. Você entrou, por exemplo, contratou uma pessoa nova. Com uma semana, você já esperar que a pessoa já esteja excelente no trabalho? Não vai estar. Ela leva uma média de 3 meses para se adaptar à cultura organizacional, para se adaptar ao clima, para se adaptar aos colegas, para se adaptar às próprias tarefas. Se for com o sistema, para se adaptar aos sistemas, para se adaptar com os clientes, enfim. Então, ela demora uma média de tempo. É natural de toda pessoa, tá certo? Então, principalmente se estiver na época de treinamento, que é normal errar. Então, tem que errar e depois ele tem que ter a oportunidade de quê? De crescer. Você mostrar como é corrigir a pessoa de uma maneira educada, por favor, né? E aí fazer com que ela cresça e aceite, né? A crescer também, porque tem gente que não gosta de crescer, né?
Então, uma forma interessante de fazer isso é explorar o assunto quantitativamente, de forma a gerar uma rede de informações e de variáveis que irão cruzar, modificar-se e se valorizar. O brainstorm, que eu falo muito, que é a chuva de ideias, é um exemplo de que a quantidade se chega à qualidade, porque no brainstorm vem todos os tipos de ideia que for possível, sem limites e sem restrições. E aí depois vai fazendo o filtro, tá? Então a gente fica até aqui para o vídeo não ficar muito longo e na próxima aula a gente termina. Um abraço e até a próxima.